Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite, adorando ao Senhor, juntamente com a nossa orquestra. Glória a Jesus. 614. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos estar adorando a Deus.
525. Glória a Jesus. Vencendo em Jesus. Introdução, viu? Tem introdução, tá? Tem. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículos 43 ao 47. Graças a Deus. 5 versículos que nós estamos lendo esta noite. 4 versículos. 43 ao 47. São 5 versículos. Essa é a leitura participativa. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. E vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, conforme a necessidade de cada um. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que se iam salvando. Graças a Deus. Vamos orar nossos joelhos. Vamos
orar a Deus pela nossa assistência.
Graças a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, irmãos. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ninguém pode negar que há uma presença gloriosa aqui. Ninguém pode negar que esse lugar aqui é o lugar onde Deus opera. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, o pregador começou ela fazendo uma pergunta: o que é Cristo para você? O que é o cristianismo para você? É mais alguma coisa que você vida? Não. O verdadeiro crente, o cristianismo é o centro da sua vida. Cristo é o centro. Não é alguma coisa que nós adicionamos. Glórias a Deus. Aleluia. Eu vou fazer as apresentações, vamos fazer uma apresentação mais rápida hoje. Então eu quero estar apresentando os irmãos do nosso campo. Temos alguém? Campo de Itapuranga? Quem sabe alguém que veio aí das nossas congregações e que está participando desse culto nesta noite? Temos alguém? Parece que não, né? De outros campos, temos alguém nesta noite? De outras denominações evangélicas, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Deus e Amor, Presbiteriana, Batista, do Evangelho Quadrangular, Nova Aliança, qualquer outra igreja que não é Assembleia de Deus, temos alguém? Pessoas que ainda não são evangélicas, temos alguém nesta noite? Não é crente? Também não temos, né? Então nós estamos aqui a família, né?
Também está certo, é o culto da família. Glórias a Deus. Quero apresentar o pastor Erotides. Fica de pé, pastor. Nosso amigo, ele morou em Uruaçu. Foi isso, pastor? Não morou em Uruaçu. Hoje ele está em Lusiânia, dirige ali no trabalho, ali. A esposa está presente, quero pedir ela que se coloque de pé. A irmã missionária Maria Gonçalves. E ele estará ministrando aqui esta palavra nesta noite. Ele é primo do pastor Gersoel e nós já conversamos um pouco, não hoje, né, mas em outras oportunidades, assim. Então, está nos dando o prazer, a alegria de estar participando desse culto aqui nessa noite, trazendo aí a sua cooperação. Os irmãos querem recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos, nós louvamos a Deus, né? Eu não vou fazer a apresentação dos pontos hoje, até mesmo para a gente estar ganhando tempo. Mas hoje é um dia que nós priorizamos a palavra. E o pastor Artides estará nos trazendo esta palavra aqui. E eu tenho certeza, mais uma vez, de que Deus, Ele tem um propósito com esta reunião, com a vida de cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Eu tenho absoluta segurança quanto a isso, né? Glórias a Deus. Então vamos permanecer aí, adorando a Deus, nesse espírito de adoração. Eu sei que Deus tem muita coisa aqui ainda, mas nós já somos gratos a Deus por esses momentos que Deus já tem nos proporcionado nesta noite. Mas eu ainda posso louvar a Ele pelos que Ele vai nos proporcionar. Vamos, a igreja, colocar em pé? Graças a Deus. Pastor Ortiz. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém. Mas já foi para mim, tá bom demais. Nem mereço tanto. Mas vamos ver para Jesus. Igreja amada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e que está aguardando o arrebatamento da igreja para passar a eternidade com Cristo nas mansões celestiais. Eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Para Jesus as coisas é melhor mesmo, né, pastor? Graças a Deus. Se não poder sentar por um instante, depois nós estaremos lendo a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estar mais uma vez na presença do Senhor, e desta feita aqui, né, nessa cidade maravilhosa, onde eu passei parte da minha infância aqui. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Louvo a Deus também pela vida do vosso pastor, o anjo da igreja, pastor Dion Joares, por ter confiado a nós este microfone. Louvo a Deus também pela vida do meu primo, né, pastor Gersoel, né? Eu pude ver o Gersoel quando nasceu e crescer, né? Pastor, você é muito velho. Não, porque eu ainda era novo na época, né? Louvo a Deus aqui também pela vida do pastor Euri, porque nós congregamos muito tempo na cidade de Uruaçu, né? Eu louvo a Deus também por essa equipe de obreiro, de pastor abençoado que aqui estão lado a lado aqui com a igreja, dando prosseguimento na obra do Senhor. Louvo a Deus também por esta igreja, por essas irmãs e os irmãos abnegados que estão aqui, né, mas honrando, e ao nosso Deus e a sua presença maravilhosa. Somos gratos a Deus por tudo. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos que a minha alegria é muito grande, é imensa. A minha alegria de estar aqui, é um sonho que estou realizando hoje, né? Em poder estar com os irmãos. Eu tive aqui na igreja ainda muitos tempos atrás, quando era em outro local, né? Eu tive o prazer de estar ali ainda jovem. E eu quero dizer para os irmãos que nós viemos de Minas. Eu cheguei de Minas Gerais com 2 anos de idade. Logo em seguida minha mãe aceitou a Jesus Cristo como Salvador ali na Campininha, né? O saudoso irmão Benedito Ferraz esteve ali. Nós éramos uma turma de mineiro que viemos de Minas, né? Eu com 2 anos e pouco de idade, a minha irmã também já com menos de 1 ano.
E logo em seguida, eu nasci em 45 e 48, antes de eu completar 3 anos, minha mãe aceitou o evangelho ali. E nós crescemos ali, na Campininha ali, debaixo da mão poderosa do Senhor. Cidade de Itapuranga aqui ainda não tinha o evangelho. E nós ficamos ali, dirigimos culto nas casas dos irmãos, até que Deus nos deu um templo ali em Campininha, né, irmãos? E eu louvo a Deus que com 3 anos de idade, eu fui queimado com o poder do Espírito Santo de Deus. Né, irmão? Nós estávamos na casa, me parece, não me faz memória, do saudoso Antônio Procópio. Né, irmão? Nós estávamos na casa dele ali, sentado num culto de oração, um banquinho na frente assim, só que não tinha nem onde se reclinar nas costas, era aquele banco comum mesmo. E nós éramos mais ou menos 8 crianças sentadas naquele banco. Eu estava sentado bem na ponta do banco, e eu vi como criança, mas eu nunca esqueci. Eu vi quando o céu se abriu e desceu uma tocha de fogo tão grande sobre mim naquele lugar. E, irmãos, foi o efeito de menor. Eu já comecei a gritar e falar língua estranha e caí sobre as outras crianças. E as outras 7 crianças que estavam comigo também, tudo caíram e todo foi cheio do Espírito Santo. Todos receberam o batismo com o Espírito Santo. Só que comigo foi diferente. Os outros falavam em língua estranha, mas a tocha de fogo caiu sobre mim, ficou sobre mim. E eu não lembro como hoje, irmãos, eu glorificava o nome do Senhor Jesus. Uma criança de 3 anos com aquele poder tão grande, eu não aguentei sair rolando pelo chão. Foi preciso de alguém me levantar e eu não queria parar mais de falar em língua estranha. Uma coisa maravilhosa, eu lembro disso como hoje, né, irmãos? Foi uma verdadeira bênção. E nós crescemos ali naquela congregação. E Deus, irmão, nos deu o privilégio, ainda como criança, muito tenra ainda, né, irmãos, nos primeiros cultos que foi dirigido aqui na cidade de Itaporanga, deslocamos de Campininha para cá. Eu com criança muito pequenininha, mas eu estava aqui nos primeiros cultos, foi dirigido aqui nesta cidade, né, irmãos? Eu não sei se em nosso meio hoje tem alguém ainda daquela época que participou dos primeiros cultos aqui. Meu pai fazia parte da orquestra daquela época, e nós viemos com toda a orquestra, e meu pai que me trouxe aqui. Então, eu tenho esse privilégio, essa honra de dizer que participei dos primeiros cultos aqui, foi dirigido lá ainda do outro lado aqui nesta cidade. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu queria estar aqui mais tempo para dar esse testemunho e contar para os irmãos, né, irmãos, que eu faço parte do crescimento desta igreja. Mas para tudo tem o tempo determinado, e Deus sabe que temos como são as coisas. É por isso que estou alegre, estou feliz com o Senhor, e de saber, irmãos, que a igreja de Itapuranga é uma verdadeira igreja missionária, porque por onde a gente tem passado, irmãos, por esse rincão desse Brasil abençoado, tem pessoa que testemunha, que fala que começou os passos aqui nesta cidade. Então, irmãos, como os irmãos sabem, irmãos, já sei, e que os irmãos sabem disso, que a igreja de Itapuranga é uma igreja missionária. Por onde a gente passa, alguém fala: olha, eu dei meus primeiros passos ali na Campininha, na igreja de Itapuranga. Eu louvo a Deus por isso, graças a Deus. E estou feliz porque Deus me deu a oportunidade de nós cumprir um sonho que eu tinha de estarmos aqui. Mas é bom a gente esperar no tempo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, irmãos, eu gostaria de convidar vocês para colocar de pé, para nós fazermos menção da palavra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, eu não vim aqui para doutrinar a igreja, viu, irmãos? Quem doutrina a igreja é o vosso pastor. Mas eu vim aqui para falar um pouquinho, contar algumas coisas que Deus tem feito em nossa vida, né? E falar algumas coisas também acerca da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, né? Que Ele tem nos proporcionado. Nós não vou dar um ensino, como diz para não ensinar assim, um ensino de doutrinário, mas vamos falar alguma coisa dentro da palavra de Deus, aquilo que Deus já tem colocado em nossos corações, ainda vai colocar mais ainda, porque eu creio que é assim que Deus trabalha em nossa vida. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar na vida de cada um nesta noite, amém? Se você crê, abra sua Bíblia juntamente comigo na primeira carta do apóstolo do amor, o irmão João. Abra a vossa Bíblia no capítulo de número, na primeira epístola, no capítulo de número 4,
E nós estaremos lendo também o versículo de número 4. Só que nós lemos todo o versículo, mas vamos ficar somente com a parte B do versículo para a base da nossa palavra com os irmãos nesta noite. 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. Quem encontrou por bondade, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler e os irmãos repetem, é somente a parte B do versículo. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. A parte B começa com a palavra maior. E a igreja pode repetir? Amém. Coloca a tua Bíblia no teu assento e vamos falar com o Papai do céu, para que Ele venha nos usar segundo o teu querer e a tua vontade. Lembra? Nós estaremos falando com o Papai dos céus agora neste momento. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos concede de estar mais uma vez na Tua casa, aqui nesta tribuna, para falar, Senhor Deus, aquilo que Tu tem colocado em nossos corações. Eu te peço, ó Pai, neste instante, Tu conheces as nossas limitações, Tu sabes, ó Pai querido, que eu sou inteiramente dependente de Ti. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor, na Tua orientação nesta noite, para que Tu possa nos usarmos segundo o Teu querer e a Tua vontade, que Tu possa abençoar a Tua igreja, os Teus filhos, que possa ouvir a Tua palavra e dar a guarida, Senhor Jesus Cristo, em seus corações. Eu te peço, ó Pai querido, agora neste momento, que num raio de 5 quilômetros, aonde estiver um espírito demoníaco alojado, perturbador, que vai saindo agora, em o nome de Jesus Cristo, porque no nome de Jesus há poder. Pode pegar toda a tua bagagem e sair, espírito de perturbação, dentro desse raio, porque se tu não sair, tu serás atropelado pelo poder de Deus e queimado no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Papai querido, eu te peço também mais uma vez, que tu, Pai, como tu tem feito isso, eu te peço que continue fazendo em nossa vida e na vida da tua igreja. Pai, eu te peço que tu coloca agora um anjo aqui, Senhor Jesus Cristo, nas portas desta igreja, que tu coloca um anjo à minha direita, que tu coloca um anjo à minha esquerda, Senhor Jesus, para que possamos ter um culto ainda abençoado, para que não seja mais um culto, mas que seja o culto que tu possa fazer a diferença nesta noite. Papai querido, eu te peço também que tu abre a janela do céu e manda a tua comitiva de anjos celestiais com taças de prata e com brasas vivas do altar, e começa a distribuir agora a brasa viva do altar sobre esta igreja, porque eu quero ver esta igreja no dia de hoje impactada pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo, porque foi para isso que nós fomos chamados, Senhor, e para isso nós estamos na tua presença. Começa a falar e abençoar a tua igreja, papai. Seja conosco, papai, é o nosso pedido agradecido em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado por ter tomado os seus assentos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Como eu já disse os irmãos, nós não viemos aqui para doutrinar a igreja, mas nós viemos aqui para, juntamente com vocês, nós alegrarmos e sentirmos a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Eu já estou sentindo a presença de Deus, porque, mas eu sou uma manteiga derretida, já comecei a derramar as minhas lágrimas aqui enquanto essa banda de música tocava. Eu me comecei a recordar do tempo no que eu fazia parte de uma banda, né, irmão? O pastor Euripe sabe disso, conheceu o nosso maestro. Depois o maestro foi embora para o Pará, e o pastor chegou em mim: você vai assumir a banda e não tem mais, você vai também levantar um coral na igreja. E Deus nos deu esse privilégio, nós tivemos que assumir o comando da banda ali juntamente com os irmãos, e levantamos o coral. Não era muito grande, que a igreja também não era muito grande, o pastor Elipe sabe disso e conhece, né? Mas nós conseguimos um coral de 50 vozes, e irmãos, isso era uma verdadeira bênção, um grande poder de Deus. Ficamos ali na frente daquele coral da nossa sede ali na cidade de Uruaçu por 6 anos e 4 anos na frente da banda. Era uma verdadeira bênção. E hoje, quando eu vejo a banda cantar e tocar, eu me alegro demais na presença do Senhor. Eu me recordo aqueles tempos maravilhosos, né? Então
e enquanto isso as melagem já começaram a descer, sentindo, vendo os irmãos cantar, tocar esses hinos maravilhosos. Mas sabe por quê, irmãos? É a presença de Deus na nossa vida, é a presença de Deus em nossos corações, né, irmãos, nos dirigindo e nos guiando e nos sustentando segundo o teu querer e a tua vontade. Pois bem, irmãos, voltando para o versículo que nós acabamos de ler, nós vemos que recordando e folheando os evangelhos, né, da nossa Bíblia Sagrada, nós vemos que João tinha muitas e muitas razões para escrever este versículo, principalmente na parte B, e dizer que maior é aquele que está convosco do que aquele que está lá no mundo. Sabe por quê, irmão? Os evangelhos, mas eu creio que os evangelhos, os escritores do evangelho da Bíblia Sagrada foram os homens mais bem-aventurados, mas eu vejo que João destacou mais, porque o evangelho de Mateus começou escrevendo o evangelho falando da genealogia. Marcos começa a escrever o evangelho falando, irmão, sobre a vida de João Batista. Lucas começa a escrever o evangelho grego, aquele homem que não fez parte do discipulado do discípulo Jesus, mas teve esse privilégio. Ele começa escrevendo o evangelho de Lucas, falando, dedicando ao seu amigo Teófilo. Mas João começa a escrever o evangelho falando do Deus homem e do homem Deus. Ele tinha uma intimidade muito grande com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que, pastor, ele tinha essa intimidade muito grande com Jesus? Você pode ver, irmão, na história, do discipulado de Jesus juntamente com o seu discípulo. João, vez em quando, estava se reclinando ao peito de Jesus. É aquele moço, aquele rapaz que cresceu, na intimidade com Jesus Cristo, e por isso ele tinha toda a razão e tinha todo o direito e plena sabedoria de escrever, dizendo este versículo: maior é o que está convosco do que aquele que está lá no mundo. Se a igreja do Senhor acredita nisso, joga a tua mão para cima e glorifica o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. E volto a dizer, ele tinha muitas e muitas razões para dizer: maior é aquele que está convosco do que aquele que está lá no mundo. Porque, irmãos, porque ele já escreve falando, repito, falando Deus homem e do Deus, e do homem Deus. Ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então ele começou para escrever a sua palavra. Se nós vamos discorrer acerca do livro de João, vocês vão ver que muitas e muitas coisas maravilhosas contém nesse evangelho que não contém nos outros 3 evangelhos. Era a intimidade de João com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez a diferença, e a igreja do Senhor Jesus Cristo também faz a diferença aqui na terra, porque tem uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus. Só aqueles que têm intimidade com Deus, levante a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Irmãos, então nós vemos, por que, pastor, que João escreveu: maior aquele que está convosco do que aquele que está lá no mundo? Repito, é porque ele tinha intimidade com Deus. E baseado nestas palavras, irmão, nós iremos trazer a palavra de Deus para vocês nesta noite. Deus é maior. Fala comigo, igreja: Deus é maior. Mais uma vez, Deus é maior. Para ficar bem frisado, para vocês nunca mais esquecer, diga mais uma vez: Deus é maior. Amém, irmãos? É nosso tema da nossa palavra com os irmãos nesta noite. Porque Deus é maior, irmão. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada, Ele é maior porque é o único que possui as duas deidades. A deidade humana e a deidade espiritual. E também com a palavra, nós entendemos pela palavra de Deus, que Jesus, Ele é maior porque enquanto Ele caminhava aqui na terra, como o homem foi 100% homem, mas como Deus também, Ele é 100% Deus. Deus é maior porque como homem ele tinha necessidade de se alimentar, mas como Deus ele diz: eu sou o pão da vida. Nosso Deus ele é maior porque como homem ele tinha necessidade de alimentar-se de um copo de água, mas como Deus ele dizia: eu sou a fonte da vida eterna. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maior porque, irmãos, como homem, e às vezes ele
se sentia canseira, ele sentia fraqueza, mas como Deus, ele disse, irmãos, todo o poder foi dado a mim, em cima nos céus, embaixo na terra. Está em Mateus no capítulo 28, versículo de número 18. Nosso Deus é maior, porque como homem, às vezes, irmãos, ele se sentia canseira e tinha que se dormir, segundo nós entendemos a palavra de Deus, que um certo dia lá dentro no barco, e foi cansado da jornada da vida, ele deitou na popa do barco e começou a dormir. Mas eu quero dizer, irmãos, para a igreja do Senhor, que como está escrito lá no Isaías, aliás, em Salmo capítulo 21, ele diz: eis que não dorme e não dormitará o guarda de Israel. Como homem, ele se sentia canseira e enfado, mas como Deus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Você acredita nisso, irmão? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Como homem, segundo a palavra de Deus, segundo escreveu o profeta Isaías, é aquele profeta messiânico, ele pôde contemplar na sua visão as vias dolorosas de Jerusalém, quando Jesus passava por ali, 700 anos e poucos, e sim, antes de cumprir antes de acontecer essa profecia, no Isaías 53, Deus mostrou para ele a via dolorosa de Jerusalém, e ele escreveu, nós olhava para ele, e não via nem aparência, e nem formosura, e nem beleza que se agradasse. Era porque Isaías contemplou no rosto de Cristo a coroa de espinho, a sua face sangrando, o seu sangue correndo na sua face, pingando pelas ruas de Jerusalém. Como homem, o povo olhava nele e não via formosura, mas como Deus deixou escrito para nós, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales e a brilhante estrela da manhã. Se você quer nisso, glorifica o nome de nosso Senhor. Então os irmãos já deu a entender para os irmãos verem que João tinha 1001 razão para escrever este versículo, dizendo: maior é o que está convosco do que aquele que está lá no mundo. O nosso Deus é maior, irmãos, porque a palavra de Deus nos afirma que ele é o onisciente, e como onisciente, irmãos, ele é ciente das minhas dificuldades, ele é ciente dos meus problemas, ele é ciente da tua dificuldade, ele é ciente das tuas limitações, ele é ciente daquilo que você passa na vida, ele é ciente de tudo que passou contigo até no momento presente, ele é ciente da tua dor, da tua enfermidade, da tua dificuldade, ele sabe de tudo. Mas se nós errarmos, pecar também, ele é ciente do nosso erro, ele é ciente do nosso pecado, e é por isso que ele é maior. E como ciente de tudo, irmão, não desanime, mas confia no Senhor, porque ele sabe que você está passando, ele sabe as lutas que vocês passam para levar avante a mensagem da palavra de Deus. Ele sabe de tudo, e na hora certa ele vai resolver o problema de cada um, porque ele é o advogado dos advogados, ele é o Senhor dos senhores, ele é onisciente, ele sabe de tudo, e é por isso que o nosso Deus é maior. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas eu confesso para os meus colegas de trabalho que parece que esse altar está pegando fogo. Se eu começar a pular aqui, não assusta não, é a maneira que Deus me usa. E quando eu sinto a presença de Deus, eu disse para os irmãos que eu fui receber o batismo com o Espírito Santo, foi tocha de fogo, e essa tocha nunca apagou da minha vida. E de repente Deus impulsa, e eu tenho que pular e enaltecer e agradecer a presença do Senhor. O altar está pegando fogo, e esta chama de fogo vai atender toda essa igreja. Se você crê, jogue a tua mão para cima e enaltece o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. O nosso Deus é maior, irmãos, porque nós entendemos pela palavra de Deus que ele é onipresente. Ele pode estar no céu e na terra no mesmo tempo. Ele pode estar no céu, aqui na cidade de Itapuranga, no nosso país, no país interior, no Oriente, do outro lado do mundo, tudo ao mesmo tempo, porque ele é maior, e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Como irmãos, eu dizer para os irmãos,
como onipresente. Ele está aqui nesta igreja hoje, Ele está na tua vida. Se você é sensível à voz do Espírito Santo, se você é sensível agora à presença de Jesus, você pode olhar do teu lado, que Ele está sentado do teu lado, te abençoando e agora contemplando tudo aquilo que você tem passado na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é onipresente, Ele está aqui. Por que, pastor? Tem base bíblica, Ele está aqui. Tenho Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a parte B do versículo 20, está escrito, Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. Igreja do Senhor, Deus está contigo em todo lugar que você passa. Ele está presente na sua vida, no trabalho, na condução, por onde você passa. Você pode saber que Deus está do teu lado para te orientar e para te abençoar. Como diz aquele poema bonito, irmãos, que diz, que é escrito rastro na areia, os irmãos conhecem bem. E quando agora o dono do poema escreveu o poema dizendo que a pessoa daquela visão olhava e via 4 rastros na areia, e na hora mais cruciante da sua vida, ele olha para trás e só vê 2 rastros. Aí ele reclamou: e Senhor meu Deus, enquanto na bonança eu olhava para trás, via 4 rastros, agora na minha dificuldade, nas minhas lutas, eu olho para trás e só vejo 2 rastros. E agora o dono da vida, que é o nosso Deus, o Deus maior, ele diz para ele: você está enganado, porque aqueles 4 rastros eram o meu e seu, e agora você olha, viu somente 2 rastros, aqueles 2 rastros eram meu, porque eu estava contigo e você estava nos meus braços, eu estava te conduzindo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, irmãos, Ele é maior. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é onipotente, é o único que pode resolver as coisas impossíveis. E o nosso Deus, como onipotente, Ele disse: todo poder foi entregue em mim, em cima nos céus e embaixo na terra. Isso, nosso Deus, Ele é onipotente. Ele, como onisciente, Ele sabe de tudo na sua vida. Como onipresente, Ele está aqui. E como onipotente, Ele tem poder para resolver os teus problemas, Ele tem poder para curar as tuas enfermidades, Ele está coberto de poder para fazer tudo e que você necessita, porque tem um versículo na palavra de Deus. Eu vou citar todo o versículo, mas vou ficar somente com a parte B do versículo. João, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 16, a palavra de Deus diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vá e para que deis fruto, para que a fim de tudo quanto vocês pedirem em meu nome, meu Pai vos conceda. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, pode pedir. Vamos ficar com a parte última do versículo: tudo quanto você pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, Ele vos conceda. Se você crê, glorifica e enaltece o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. A palavra de Deus não para aí, nós entendemos pela palavra de Deus que o nosso Deus é maior do que os céus, Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que os meus problemas, Ele é maior do que os teus problemas. Enfim, em simples palavra, Ele é maior do que tudo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Irmão, como o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, porque nós entendemos pela palavra de Deus. Vou até fechar a Bíblia. Nós entendemos pela palavra de Deus, que ela está escrito lá em 2 Reis, no capítulo de número 6, o versículo de número 16, mas começando antes do 16, quer dizer para os irmãos, foi esta história, foi quando agora é o povo da Síria, o rei da Síria levantou agora uma guerra travada contra Israel e começou a guerrear contra Israel. E agora o rei da Síria te reuniu todos os seus generais, todos os seus súditos, e ele disse: olha, em tal lugar estará acampado o meu exército, porque lá por onde o exército de Israel passa, nós vamos ficar ali de emboscada para destruir o povo de Israel. Só que ele não entendia bem, não sabia que o povo de Israel tinha um Deus muito maior do que o Deus da
Síria. E a palavra de Deus diz que ele ia para lá. Enquanto ele reunia naquele lugar, Deus mostrava para o homem de Deus da época, o profeta Eliseu. E Eliseu corria no rei de Israel e dizia: evita de que o exército que for para a guerra, evite de passar por tal e tal lugar, porque lá está em emboscada o exército do rei da Síria. E Israel então desviava, e a Bíblia diz que eles se livraram nenhuma e nem duas vezes do exército da Síria, porque Deus usava o profeta Eliseu para desviar a rota do povo de Israel. Hoje não é diferente, irmão. Hoje não tem o profeta Eliseu, mas na cidade de Itapuranga eu vou mencionar somente um homem, porque todos são os profetas, mas vou mencionar o nome do profeta, do homem de Deus que representa Eliseu aqui nesta cidade, o pastor Odilon Joare. Ele é o profeta de Deus, e ele tem agora toda a intimidade com Deus, e eu tenho certeza que ele sempre tem orientado esta igreja: não passa por tal lugar, porque lá é perigoso, lá pode ter a destruição na sua vida. Sempre ele sempre está norteando a igreja a seguir o passo firme, sem entrar pela vereda do inimigo. É o verdadeiro homem de Deus. Eliseu era o homem de Deus que desviou Israel de enfrentar agora a guerra, enfrentar uma emboscada. Igreja do Senhor, como vocês têm amando, eu vou falar como o profeta de Deus que sou, como você tem amado esse pastor aqui nesta igreja. Continua amando, continue lado a lado, queridos colegas de trabalho, continua lado a lado com este homem, com Eliseu desta época agora, porque ele está agora, é o ungido de Deus, a quem Deus colocou nesta cidade para orientar a igreja do Senhor, para que possa desviar do mal. Se somente os que crê nisto, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Deus é maior, irmão, porque o rei da Síria, então, quando foi frustrado os seus planos, ele agora reúne todos os seus súditos, todos os seus oficiais, todos os generais de guerra, e disse: eu quero que vocês me digam quem é de vocês que é com o povo de Israel, porque todos os meus planos têm sido frustrados. Alguém disse para ele: não, rei, todos nós somos fielmente a ti, mas há uma diferença no povo de Israel. Há um homem que ele sabe tudo aquilo que você trata na sua recâmara de dormir. Ele sabe tudo. E disse: quem é esse homem? É o profeta Eliseu. Aonde ele está? Está na cidade de Dotã. E agora a palavra de Deus diz que ele regimentou todo o seu exército, toda a sua cavalaria, e viajou a noite toda e cercou a cidade de Dotã. Mas a palavra de Deus diz que de manhã o moço de Eliseu levanta e olha e vê que a cidade de Dotã estava toda cercada do exército e cavalaria do rei da Síria. Ele, atônito e perplexo, correu atrás de Eliseu e disse: Eliseu, nós vamos perecer, nós vamos morrer, porque o exército da Síria cercou a cidade de Dotã. Eliseu estava tranquilo, porque Eliseu tinha intimidade com o maior, que era o nosso Deus. Eliseu levanta e vai, e Eliseu abre, olha para os montes. A palavra de Deus diz que Eliseu contemplou a grande maravilha, e naquela grande maravilha que Eliseu contemplou, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu te peço que tu abre agora a ótica da visão espiritual desse moço que trabalha comigo, para que ele possa contemplar as maravilhas que você tem operado. Irmão, segura aí, vou falar como o profeta de Deus. Tem muitos moços de Eliseu nos nossos meios, às vezes não contempla a maravilha do Senhor, mas aqui está o homem de Deus, o Eliseu de Deus. Ele poderá orar por ti, e Deus vai abrir agora a ótica da visão espiritual, e você vai contemplar as maravilhas de Deus na sua vida e no meio da igreja do Senhor. Eliseu faz esta oração, e a Bíblia diz que Geazi abre agora os olhos da ótica espiritual, e ele pôde contemplar que o monte, em volta da cidade de Dotã, estava cheio de cavalaria, estava cheio de homem, de anjo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que estava cheio de exércitos celestiais, cheio de carro de fogo naquele monte, entre Eliseu e o exército da Síria, para proteger a vida do homem de Deus. Um
homem só, irmão, um homem só, Deus moveu os céus e a terra, rasgou o céu e enviou a cavalaria de anjo em carros de fogo para proteger a vida do profeta Eliseu. Irmãos, e quanto mais, agora não vamos longe, mas quanto mais a cidade de Itapuranga, aonde tem muitos e muitos irmãos que glorifiquem e enaltecem o nome do Senhor, é só você clamar, o céu se abre e Deus virá ao teu encontro para te socorrer. Se você pode, levante a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E não para por aí não. Nós vemos a palavra de Deus, muitos e muitos milagres que Deus operou no passado e ainda continua operando. Porque, irmãos, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, Ele eternamente. Ainda estava conversando com o pastor Gersoel ontem, a mim parece que ontem à noite, hoje de manhã, eu não me lembro. Nós conversamos sobre os milagres que Deus opera no meio do povo de Deus. Não é mais como outrora no passado, porque o nosso Deus não mudou, mas nós mudamos. Eu vou colocar logo eu junto também, nós se mudamos. E ainda ele falou, mas Tide, ele disse assim, olha, tem um porém também, que às vezes Deus faz tanto milagre no meio da igreja e nós não divulgamos. As igrejas por aí divulgam qualquer uma coisinha que acontece, né? Mas a mídia está ali, os holofotes estão focados ali e vai para a televisão para divulgar. E às vezes nós divulgamos, mas muito milagre acontece. Verdadeiro, irmãos, verdade, muitos milagres ainda acontecem nos dias atuais. Eu me lembro, irmão, de uma certa feita que eu estava em casa ali na cidade de Campo Norte, quando a minha mãe chega com a minha irmã caçula, Gessoel conhece, e ela chegou com a minha irmã caçula, estava de 1 ano e 6 meses na época, e ele disse, o que foi, minha mãe? Ela disse, ela está com 3 dias de febre, 3 dias que não come, não alimenta, está muito fraquinha, e eu quero que você leve para o médico. A minha mãe não pediu para orar, eu falei, não pediu para orar, também não oro. Né? Vou levar para o médico, mas era plano de Deus. Levei ela para o médico, e quando eu cheguei lá, o médico colocou os aparelhos nela, mediu, agora olhou e disse, olha, pode levar ela para casa, ela não tem mais vida, já partiu para a eternidade e eu não tenho como fazer mais nada. Eu olhei no olho da minha irmã, estava aberto, mas o olho dela estava aberto, já estava vidrado. Eu fechei o olho dela, aquela criança nos meus braços, o nariz tinha funilado, e disse, já não tem mais vida mesmo não. Levei para casa, e quando cheguei em casa, a minha mãe falou, o que aconteceu, o que o médico falou? Eu não tive palavra para dizer para a minha mãe. Ela tomou a criança, quando ela tomou, ela viu que ela já tinha morta. Ela só disse assim, Senhor, tu me deu o primeiro marido, me tirou ainda muito novo, me deu um segundo esposo, casei novamente, e tu levaste ele com 39 anos de idade, e deixou esta, ficou aqui, a minha mãe tinha ficado gestante dela, e disse, deixou esta aqui, meu conselho, meu consolo, e agora tu leva de novo. Minha mãe que desmaiou, tomei a criança da mão da minha mãe, caí de joelho no sofá da sala e falei com o Senhor, falei, Senhor, tu viu a reclamação da minha mãe, tu conhece o sofrimento dela, mas eu conheço também, tu conhece as nossas limitações, mas eu te conheço e sei que tu és um Deus poderoso, então eu te peço, se é que eu te conheço, eu te peço, devolva o fogo de vida para minha irmã neste momento. Quando eu terminei de dizer essas palavras, 30 segundos só de oração. Quando Deus quer operar, irmão, não precisa de orar muito tempo, não. É no tempo de Deus e as coisas acontecem. Eu senti que ela estava mexendo. Quando eu abri o olho, olhei, ela estava com os olhos abertos, olhando para mim e sorrindo. Terminei a oração, entreguei, fui entregar para a minha mãe. Ela desceu dos meus braços e correu até no final do corredor e voltou novamente. E me chamava de Tide, virou Tide, eu quero alimentar. 3 dias de febre, 3 dias que não comia. Deus devolveu de novamente a vida para ela e com saúde, levantou, comeu, bebeu e está viva até dia de hoje. Casou, tem 2 crianças muito bem, feliz e abençoada. Por quê? Porque o nosso Deus é maior. Aleluia. Nosso Deus é maior. Voltando para a Bíblia Sagrada, os irmãos conhecem bem a história, irmãos, do rei Davi. Você vai recapitular bem rapidinho para os irmãos entenderem que nosso Deus é maior. Os irmãos conhecem a história, sabe de Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel, e a Bíblia diz que ele não era soldado de guerra, mas os seus irmãos sim. Os filisteus levantam uma guerra contra Israel, e agora se passaram 30 dias, foram passando os dias. Um dia Jessé, pai de Davi, diz, Davi,
pega agora alguns camelos, alguns jumentos, pega tudo de provisão, de alimento, leva para os teus irmãos que estão na guerra e traz notícia deles para ver como eles estão passando. Davi chega na guerra com aquilo para os irmãos alimentar, e na hora que ele chega, levanta o grande gigante Golias, e então começou agora a blasfemar contra o homem de Deus, começou a blasfemar contra o povo de Israel. Davi, aquele homem de Deus, um homem consagrado, ele disse: e que esse homem, alguém disse, é o Golias, não tem ninguém que tem coragem de enfrentar este homem. Davi diz: eu vou enfrentar este homem. Você está ficando doido, Davi? Não estou não, eu vou enfrentar. Então levaram até Saul, de Saul, esse homem aqui tão pequeno, não tem experiência, não conhece nada de guerra, não é nem soldado, mas diz que vai enfrentar os gigantes. Saul tentou agora conversar Davi para não fazer aquilo. Ele disse: eu não vou, eu vou sim, Davi, eu vou sim, Saul, porque sabe o meu Deus. Em outras palavras, ele quis dizer: o Deus quem eu sirvo, ele é maior. Ele é maior do que o gigante. Saul vestiu a armadura dele em Davi. Davi, com aquela armadura de Saul, não deu conta de dar nenhum passo. Sabe por quê, irmão? Porque o crente, quando erra e veste a armadura estranha, ele tem um freio que puxa ele para trás. Ele não consegue dar nenhum passo com a armadura estranha, porque Deus é maior e a proteção divina de Deus sobre a vida do crente. Davi deixa aquela armadura e disse: eu vou dessa maneira. Mas Davi, como você não dá conta? Ele disse: olha, um certo dia eu estava pastoreando o rebanho do meu pai, veio um urso, eu matei o urso, tomei a ovelha do urso. Outro dia veio um leão, tomou a ovelha do rebanho do meu pai, eu corri atrás, matei o leão sem arma, sem nada. Eu matei o leão, tomei a ovelha dele, que era do meu pai. E então Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou do urso, vai me livrar também desse gigante. E resumindo, irmão, Davi parte em luta para lutar contra aquele gigante. Eu não sei qual é o gigante que você está lutando. Eu não sei, vou parar um pouquinho aqui, colocar mas agora eu abri um parênteses e dizer: eu não sei qual é o leão que você está enfrentando, mas o Espírito de Deus me faz saber que aqui tem pessoa enfrentando o gigante grande. Tem pessoa enfrentando o gigante grande. Geneva na pio na sai ne cai tio ne mai. É na sutecai, o Espírito de Deus me faz eu entender. Mas eu quero dizer para você que o Deus que está com Davi está com você e vai te dar a vitória. Você que adentrou aqui de cabeça baixa, pensando que não dá conta de mais vencer os problemas da vida, eu quero dizer para você que Deus é maior e Ele vai te dar a vitória. Sabe por quê? Na época dos grandes feudais, agora ficaram sabendo que ia chegar uma grande leva de escravos no Brasil, sendo importados dos países da Europa, e eles foram para comprar aqueles escravos, e chegando lá começou agora os escravos na passarela, passear preso, agora as mãos um no outro, os pés presos no outro. Eles começaram a desfilar diante dos senhores feudais, e terminou o desfile, um compra um, outro compra outros, e vai indo. Aí um dos senhores feudais, que eram os homens ricos da época, ele disse: eu quero aquele lá, aquele maior, eu quero aquele. Alguém diz: por que o senhor aqui escolheu aquele maior? Ele é um moço magro, ele é um esbelto, ele não tem sinal que é trabalhador, ele não tem sinal de calo na sua mão que é trabalhador, nas suas pernas não tem sinal de que ele trabalha em serviço pesado. É porque você quer comprar ele. Ele não vai ser servir para o senhor. Ele disse: não discuta, eu quero ele. E comprou aquele escravo e levou para a sua casa. Chegou, mandou os criados dar um banho naquele escravo, trocou ele de roupa, deu digna para ele, deu o calçado e mandou preparar a janta, e disse: agora você vai sentar comigo na minha mesa. Aquele escravo, irmãos, ele não pensou duas vezes, ele assentou. Se fosse o outro, talvez não, mas ele não pensou duas vezes, assentou juntamente com o seu senhor. O seu senhor disse para ele: antes de nós alimentarmos, eu quero que você mata a minha curiosidade. Ele diz: fala, meu senhor. Ele diz: por que você é acorrentado no meio daqueles escravos? Todos andavam de cabeça baixa e sem levantar a cabeça, e mesmo você acorrentado de pés e mão atrelado um com o outro, você se desfilava de cabeça erguida, de peito para frente, passo firme de cabeça erguida. Por quê? Ele disse: meu senhor, é porque aqui eu vim como escravo, meu país perdeu a guerra e eu vim agora para ser vendido como escravo. Aqui então eu sou
sou escravo, mas lá no meu país eu sou filho de rei, e filho de rei não anda de cabeça baixa. Igreja do Senhor, vocês é filho do rei. Você que adentrou de cabeça baixa aqui, levante a cabeça, porque você é filho de rei, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus, porque Ele é maior. Fechando o parêntese do escravo, voltando para agora novamente para Davi. E Davi agora enfrentar o gigante. E para enfrentar o gigante, ele não quis a armadura que Saul deu para ele. Ele disse: estou acostumado a guerrear com as guerras com as minhas armas de pastor. Eu vou com essas armas de pastor. E a Bíblia Sagrada diz que ele pegou agora o alforje de pastor, colocou de tiracola ao seu lado, pega a funda, aquela arma que ele enfrentava os inimigo que vinha destruir a ovelha do seu pai. E foi. E agora a Bíblia Sagrada diz que ele passou em direção ao gigante, mas primeiro ele desceu-se junto ao ribeiro. Igreja do Senhor, colega, pastor e colega de trabalho, para nós sermos abençoados e vitoriosos, não assusta não. Primeiro nós temos que descer, para que depois sejamos vitoriosos e exaltados na presença do Senhor nosso Deus. Davi desceu, e por certo, irmão, o Espírito Santo, não sei, mas por certo o Espírito Santo lembrou Davi naquela época. Lembrou Davi: olha, vai ter um negócio, você vai em nome de Jesus, e esse nome, e esse Jesus que vai daqui uns anos vai aparecer, vai vir agora do ventre de Virgem Maria. Eu quero dizer para você, o profeta Isaías vai escrever falando o nome de Jesus. Ele vai dar os nomes de Jesus, porque o Espírito Santo ele sabe todas as coisas. Ele disse: olha, esse Jesus que vai ter, ele tem o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vai em nome desse Jesus que você vai ter a vitória. Davi desce ao ribeiro e pega 5 pedras e coloca numa alforje de pastor. E agora vem o gigante encontrar-se com Davi, e Davi diz: você vem comigo com lança, com escudo, mas eu vou e com armadura, mas eu vou contra ti em nome do Deus Criador dos céus e da terra. Eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. E quando se aproximou do gigante, eu vou parafrasear, né, irmãos, que a Bíblia me dá esse direito. Eu vou então agora parafrasear com os irmãos. Da minha concepção, eu creio que a Bíblia diz que era 5 pedras. Davi pega a primeira pedra, e o pastor Dilon, Davi pega a primeira pedra do alforje, e quando ele vai colocar na funda, agora por certo o Espírito Santo diz para ele: Davi, não pega esta pedra e não coloca, porque esta pedra é maravilhoso. É os 5 nomes de Jesus, ele é o primeiro, ele é maravilhoso. Agora não tem tempo para fazer maravilha, nós estamos em plena guerra. Ele pega a segunda pedra, o Espírito Santo diz: Davi, este é o conselheiro, e não há tempo para dar conselho, o gigante não vai aceitar conselho nenhum. Ele pega a terceira, e agora o Espírito Santo por certo diz para ele: Davi, esta também não, esta é o Pai da eternidade. Agora é hora de ação, é hora de guerra, e Deus quer te dar a vitória, é agora, não pensa para a eternidade. Ele pega a quarta, e o Espírito Santo por certo diz para ele também: Davi, esta também não, esta é o príncipe da paz, e em guerra não tem paz, é guerra mesmo, você tem que ir, é guerra mesmo, é guerrear e não aceitar bandeira branca, não é tempo de paz. Davi pega a última, e quando Davi pega a última pedra, por certo o Espírito Santo diz para ele: Davi, vai na tua força, vai nesta, porque eu vou te dar a vitória, porque esta é o Deus forte, é o maior, é o Deus forte, e ele vai te dar a vitória. Se você crê, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Davi coloca esta pedra agora na sua funda, e vai e parte em direção do gigante. Davi encara ele, diz: por certo, Davi pensou: aonde eu vou colocar esta pedra no gigante? Do alto da cabeça até os pés há uma grande armadura de bronze, parece que não tem lugar de eu encaixar esta pedra. Mas a palavra de Deus diz que Davi tinha coragem, irmão. Olha, quer dizer para o homem medroso, a mulher medrosa: segura isso aí, não tem como vencer não, irmão, não tem como não. Na guerra de Gedeon, irmão, agora Deus disse: olha, Gedeon, fala para esse grande exército que está com você, que os times, os covardes e os medrosos voltam para trás. Mas Davi não, Davi tinha coragem. E Davi agora, com a coragem que ele tinha, ele viu da cabeça até os pés, era uma grande armadura, mas ele encarou no olho do gigante. E quando, irmãos, o crente que tem coragem, o homem que tem coragem, a irmã que tem coragem, ele encara no olho do gigante.
Às vezes, nos dias de hoje, muitos estão sofrendo, passando por luta, por dificuldade. É porque fala problema aí, mas o meu problema é tão grande, viu, pastor? Ele fica assim, mas o meu problema é tão grande, eu não tenho, olha, eu não vou vencer não. Mas muda o jeito de orar e de reclamar, irmão. Quando o problema levantar contra você, quando o gigante levantar contra você, você vira para o teu problema e diz, olha, problema, eu não tenho medo de você. Você até fez eu ficar massacrado até no momento, mas eu quero dizer para você, eu não tenho medo. Olha para o tamanho do meu Deus. Aleluia. Davi encara o gigante. E quando Davi encarou, irmãos, ele viu que nos olhos do gigante, aqui nos olhos do gigante, na testa do gigante não tinha proteção nenhuma. Ele disse, é ali que eu vou fazer, é ali que eu vou agora cravar a pedra. E por certo também surge a dúvida, porque surge a dúvida mesmo. Mas será que eu vou conseguir acertar a pedra naquele lugar onde não tem proteção nenhuma? É quando, irmãos, é na hora que você, às vezes, a sua fé começa a enfraquecer, começa a se fraquejar. É a hora que o Espírito Santo de Deus chega perto de você. Às vezes você já está lá no fundo do poço, não dou conta mais, não tem condições, mas você ouve Deus falar com você através do Espírito Santo, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e o versículo de número 13. Deus disse assim, eu sou o Senhor teu Deus, e que te digo, não tema, porque eu te ajudo. Glorificado seja o nome do Senhor. Davi quis às vezes pensar aonde, não sei quando dou conta de acertar esta pedra na fronte do gigante. O Espírito Santo, por certo, diz, Davi, a pedra já está na funda. Então faça como você faz agora com os animais que vêm devorar o rebanho do seu pai. Começa a girar a funda, e começa a girar, e agora deixa, e a hora que eu determinar para você soltar a funda, você pode soltar e deixa a pontaria comigo. Não se preocupa aonde você vai acertar a pedra. Faça a tua parte, gira a funda, e quando determinar você solta e deixa a pontaria comigo, e eu me encarregarei do resto. Irmão, enfrenta o gigante de cara erguida, de cabeça erguida, porque Deus é maior, e confia no Senhor Jesus Cristo, e na hora certa Deus vai te usar, e o gigante vai cair por terra, porque o teu Deus, o nosso Deus é maior. E Davi, irmãos, começa a girar a funda. Ele vai girando a funda, e vai girando, e vai girando, e vai aumentando, e vai aumentando. E o Espírito está aguardando a hora certa, porque Deus opera na minha vida, na tua vida, é na hora certa, é no tempo de Deus. Não adianta você cair, sair do Salmo 40 e correr para o 70 e dizer, Senhor, apressa. Não, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é na hora certa que Deus vai te levantar e Deus vai te usar. Como o profeta de Deus, eu vou profetizar na tua vida. Você, não se assusta não, você que às vezes pensa, o pastor Odilon não me enxerga, os vice não me enxerga, a igreja não me enxerga, eu quero crescer, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu tenho chamada, e até hoje ainda, não pude ainda ser colocado no lugar que eu gostaria de estar. Parece que o pastor, a liderança não me enxerga. Não, irmão, eles te enxergam, eles te vê, e conhece a tua capacidade, conhece o teu potencial, mas é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. E Davi esperou o Espírito Santo dizer a hora. Davi foi girando, ele vai girando com mais força. Davi, põe mais força, põe mais embalo. E Davi embalou e foi embalando. E quando ele embalou, o Espírito Santo disse, solta a pedra, Davi. E Davi solta a pedra, o Espírito Santo encarregou, caiu na fronte do gigante. E o resto, a igreja já sabe o que aconteceu. O gigante veio cair por terra. O nosso Deus é maior, irmãos. O nosso Deus é maior, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é maior. Eu vou contar, meus minutos terminou. Eu vou só contar uma experiência para os irmãos e vou encerrar. E provar que Deus é maior. Eu e minha esposa, quando nós casamos há 29 anos atrás, graças a Deus por isto, né? E ela tinha um problema hereditário de coração. Com esse testemunho estou encerrando. E, irmãos, às vezes eu carregava ela para a cama, ela desmaiava. Eu tinha que carregar ela para a cama, fazer massagem, lutar para que ela tornasse a vida. Ela era enfermeira na época, né, mas trabalhou muitos anos como enfermeira no hospital. Trabalhou também 8 anos na clínica de raio-x, que ela também é técnica em raio-x. E nessa trajetória de vida, irmãos, era aquela luta. Quase todo dia eu tinha que carregar com ela para a cama e fazer massagem, voltar. Um dia minha mãe estava em casa, ajudou a fazer massagem, nós fazíamos massagem orando. Depois a minha mãe falou, pensei que eu ia perder uma das minhas melhores noras.
Achei que ela não ia voltar. E assim continua a luta, irmão. E sempre Deus tem nos usado para orar e o milagre aconteceu. Hoje não vou contar porque não dá mais tempo. Mas esse dia, mas um dia eu senti de não orar para ela. Mas eu senti de levar na vida, mas para um homem. Hoje esse homem, ele era diácono na época. Hoje ele é pastor e congrega na igreja de Campinas com o pastor Oides. Talvez vocês até conheçam, ele é dono do jornalzinho lá. E o nome dele é pastor Jorge. Acho que muitas vezes conhecem ele. Na época ele era diácono. Eu morava no Uruaçu, ele morava em Campinas. Norte. Deus falou comigo na minha mente: leva ela lá no Jorge. Eu peguei um fusquinha que eu tinha na época, era um fusquinha, coloquei ela no fusquinha e cheguei de manhã, o Jorge estava levantando, não tinha nem tomado nem café. Eu falei assim: bom, Jorge, eu trouxe a minha esposa para você orar com ela. Mas eu não quero oração, essa oraçãozinha que Deus não atua, não. Eu quero é que Deus cura, me trouxe, ela foi para isto, é para Deus curar. Ele deu uma risada, tinha intimidade comigo já na época, e ele disse: vou orar. Vamos orar então. Oramos na salinha da casa dele, a salinha muito humilde, bem humilde mesmo a salinha dele, porque na época, coitado, ele era pobre igual o Jó, né? A igreja que dava comida para ele, sustentava, né, irmãos? E ele orou. Ele fez uma oração com ela ali. Parece que na oração que nós fizemos aí, a gente não sentiu nada. Sabe aquela oração monótona? Foi daquele jeito. Falei: Jesus da glória. Tu não falou para me trazer? Pensei: Senhor, tu não falou que ia trazer aqui, que ela ia ser curada? Com esta oração, né? Aí ele já tinha afastado um pouco. Aí de repente, quando eu estou pensando isto, Deus impulsiona ele, e ele vai na frente, e coloca a mão na cabeça da minha esposa, e diz para ela assim: filha, conta no calendário do homem, de hoje a 4 dias, às 10h30, eu vou trocar o teu coração. A igreja pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E nós voltamos para casa confiado. Porque eu creio, irmão. Quando eu vejo que Deus falou, eu creio e tomo posse da vitória. A minha esposa também. Só que a minha esposa falou: Senhor, eu quero que tu me dê um sinal então. Porque era numa segunda-feira, nós contamos segunda, terça, quarta, caiu na quinta. Então é quinta-feira, 10h30. E nós fomos para casa, eu fui para o trabalho. Não sei porquê, mas na quinta-feira eu não fui trabalhar. Eu não me lembro mais porquê. Eu sei que eu estava na sala lendo a Bíblia, e a minha esposa estava na área lavando roupa. E como ela tinha pedido um sinal a Deus, né, irmãos, ela sentiu, né, começou a sentir náusea. Na quinta-feira de manhã ela começou a sentir náusea, fazendo vômito, só que não vomitava e nem vomitou, mas ela começou a sentir náusea. Aí ela perguntou à filha dela, que estava no quarto, né, perguntou: nossa filha, minha filha, quantas horas? Ela falou assim: é 10h15. Ela tinha pedido o sinal de Deus, e Deus mostrou para ela. Ela largou tudo, e eu vi quando ela entrou na cozinha, passou na sala, da sala dava acesso para o nosso quarto. Eu vi quando ela entrou no quarto, eu tinha esquecido, aí eu lembrei: é a hora que Deus vai fazer milagre na vida da minha esposa. E, irmãos, ela entrou por quarto, irmãos, ajoelhou na cama, eu dei a volta, ajoelhei do outro lado da cama, ela ficou de cabeça quase topada assim, e eu comecei a sentir aquela coisa gostosa no quarto. Ela estava vendo tudo, Deus vetou, não deixou eu ver, fez igual o profeta Eliseu, quando a tsunami foi atrás dele, Deus vetou. Mas eu comecei a sentir aquele clima gostoso, algo diferente, eu estava sentindo dentro do quarto. E assim terminou. Quando terminou tudo, ela perguntou à minha filha: quantas horas, minha filha? Ela disse: 10h30. Ela levantou e contou: olha, é o seguinte, quando nós entramos aqui e começamos a orar, ela disse: eu vi com os olhos da ótica da visão celestiais, quando o céu se abriu, aqui até o telhado saiu, e desceu 2 anjos vestidos de branco, como fosse médico. Deus sabe fazer tudo, irmão, porque ela era médica e auxiliava no centro cirúrgico, sabia todo o processo de operação. Ela viu quando desceu 2 anjos, com uma taça, né, uma taça de prata na mão, e um coração novo dentro da taça, colocou na cama entre eu e ela, colocou aquela taça com aquele coração, e pegou, olhando para o outro e rindo, pegou um bisturi e começou a cortar no do coração, abriu. Ela viu quando ele, na visão celestial, ela viu quando eles cortaram em volta, um puxou, abriu, e o outro veio com aquele, puxou aquele coração todo podre, todo furado, todo bichado, cheio de bicho que não valia nada. Olhou para ela, sorriu, colocou aquele coração na taça, ela vendo tudo, mas eu só sentindo a presença de Deus. Colocou aquele coração naquela
naquela bandeja, pegou aquele coração bonito, perfeito, colocou no lado dela, fechou e começou a pontilhar. Ela viu tudo, foi uma operação perfeita. Quando ela viu, terminou aquilo tudo, ela pegou, eles pegaram de um lado e outro, daquela bandeja, aquele coração, pegou mais ou menos assim, como ela disse, um pegou de um lado, o outro pegou do outro, e foi subindo, subindo, o teto se abriu, eles sorrindo, olhando para ela e sorrindo, e adentrou e foi para a glória, e ela está aí com um coração novo, alegre, feliz, e irmãos, em o nome de Jesus Cristo, tem mais de 20 anos que esse milagre aconteceu na vida dela. Eu dou testemunho para a honra e glória do Senhor, porque o nosso Deus é maior. Amém, irmão? Amém, irmão? Você pode glorificar o nome do Senhor. E se eu tivesse tempo, vou voltar um dia para contar. Deus tocou os tímpanos dela, os 2 tímpanos dela estourou, ela ficou surda. Depois vou contar para os irmãos outro dia que Deus trocou os tímpanos. Ela foi internada da coluna, problema na coluna. Ela falou: daqui um mês você vai para a cadeira de roda. Vou voltar aqui um dia por Deus e vou contar para os irmãos como Deus operou um milagre. Assim, muitos e muitos milagres Deus tem operado em nossa vida, porque a palavra de Deus diz que Ele é maior. Só os que crê que Deus é maior, coloca de pé e eu estarei fazendo uma oração para você. Hoje não é dia de cura, de cura e libertação, mas Deus cura também no culto de terça-feira. Você que tem uma enfermidade ou problema para resolver, aonde você está, não vou chamar aqui porque não tem espaço suficiente, mas Deus vai te visitar agora, porque Ele é maior. Se você crê nisso, começa a glorificar e enaltecer o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Tem vontade de profetizar, profetiza. Tem vontade de falar língua estranha, fala. Nada no oceano do Espírito, porque é hora do milagre de Deus. Papai querido, Deus criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos, papai, nós pregamos nesta noite que Tu és maior, que Tu és maior de que tudo em nossas vidas. E agora, Pai querido, eu te peço uma bênção especial, que vai agora visitando os Teus filhos, vai resolvendo os problemas, vai curando as enfermidades, vai dando a vitória, em o nome de Jesus, porque Tu é maior, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que cura, liberta e opera maravilha no meio da Tua igreja. Eu quero ver a igreja depois testificando aquilo que Tu tem feito, e portanto eu digo, igreja do Senhor, receba agora, receba o poder de Deus, receba a bênção de Deus, receba a solução dos teus problemas, receba a cura das tuas enfermidades, porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus, glórias a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos, nós louvamos a Deus, né? Nós glorificamos a Deus. Na realidade, esse Deus nosso é maior, é o grande Deus. Aleluia, glórias a Deus. É o Deus que domina todas as coisas, que é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Eu estava ouvindo o irmão pregar e testemunhando que ele saiu da Campininha, né? Há alguns dias, eu já contei aqui eu creio que uma grande maioria dos irmãos já ouviram. O irmão Zé Mendonça fez um trabalho na Campininha e ele convocou aqueles irmãos veteranos que passaram ali, um grupo deles, os obreiros que dirigiram ali, e aí ele contou uma série de histórias ali com relação à grande operação de Deus, o início do trabalho, o prosseguimento do trabalho, a promessa de Deus com relação ao trabalho, a visão que Deus deu a alguém com relação aos irmãos saírem dali, praticamente a igreja fechar. Depois Deus reabre o trabalho e o trabalho continua. Glórias a Deus. E eu lembro de um fato ali, marcou muito, pastor. Foi quando eles contaram, inclusive estava ali o Antônio Januário, o evangelista Antônio Januário. Eu não sei se é do tempo do irmão lá, possivelmente não, foi depois. Na época do pastor Getúlio Ferrão aqui em Itapuranga, e
faleceu uma pessoa, e ele contou ali para os irmãos o endereço, eu não sei, porque na época ele falou ali o nome dos lugares, eu não sei, não lembro, mas os irmãos lembram quando, eu tenho certeza que a maioria lembra de eu contar isso aqui, mas faleceu uma pessoa e o demônio tomou posse, a pessoa ficou endemoniada depois de morte. Uma coisa horrível, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas estava ali um grupo de irmãos que conhecia os fatos, conhecia a realidade dos fatos, inclusive o próprio irmão Antônio Januário, que foi quem veio, quem foi comissionado pelo pastor Getúlio Ferrão para ir lá orar no velório, e ele saiu dali, segundo ele, naquela forma simples, ele contou a história para nós, falou, saímos dali, eu convidei um grupo de irmãos para ir comigo, nós saímos uns 10, mas de repente um falava, não, eu não vou não, voltava, o outro falava, eu estou sentindo, eu não estou cansado, vou voltar, e ele continuou, ele falou, foi até que o último voltou e eu fiquei sozinho. Quando eu fiquei sozinho, ele falou, a casa do velório ficava do outro lado de um córrego, eu cheguei de carro, quando eu cheguei ali, atravessei o córrego, quando eu cheguei no local, a coisa tinha parado, o demônio tinha saído, mas o demônio, quando ele conta, falou, quando eu estava chegando no córrego, o demônio falou lá no velório. Tinha 3 dias que a pessoa tinha morrido e estava lá com esse demônio. Aí o demônio falou, eu agora vou sair porque está chegando aqui um homem e eu não vou ficar junto com ele. Aí ele chegou, eles falaram, não, a coisa foi, o demônio falou que não ficava junto com o senhor, e o senhor estava chegando e ele não ficava junto, então ele foi embora por isso, saiu. Eu falei, então eu posso ir embora. Aí lá tinha até policiamento, tinha até polícia lá, estava lá para guardar essa situação. Aí os policiais falaram para ele, não senhor, o senhor não vai enquanto não sepultar. Vou correr o risco agora, né? Esse trem volta. Ele não falou que ficava, é junto com o Antônio Januário, não é com o outro não. Aí segurou ele lá, até sepultar o homem, o defunto, né? Então, irmãos, é uma igreja, eu fico lembrando disso, analisando isso, sentindo o peso da responsabilidade nossa, de sermos hoje, não quero falar só eu, pastor, não quero ficar sozinho nisso não, o peso que pesa sobre os nossos ombros, a história da igreja de Itapuranga, a história, está aqui o irmão falando que é verdade, é mesmo, tem uma história, ele contou que foi batizado com o Espírito Santo com 3 anos, então é uma história. Quando vocês veem hoje Deus operando algumas coisas aqui, Jesus batizando com o Espírito Santo, aqui, pastor, é uma igreja que eu não conheço outra igreja que tem um número de pessoas batizadas com o Espírito Santo proporcionalmente como aqui. É impressionante a ação de Deus, eu vejo. Então pesa sobre os nossos ombros. Você quer dar prosseguimento a essa história? Aquela geração praticamente passou. Ele falou aqui do Antônio Procópio, alguns obreiros que ele conheceu, e com certeza nós conhecemos, eles não estão aqui. E a geração dele, que era criança, ainda está. Alguns já foram também, mas ele continua. Agora, depois daquilo, nasceram muitos que estão aqui, nasceram no sentido físico, filho de crentes, nasceram no sentido espiritual. Deus te levantou para dar continuidade a uma história. É uma geração que está ligando os fatos do passado e vão transmitir para outros que estão vindo, mas essa história não pode parar. Irmãos, eu pedi aqui um minutinho para falar para os irmãos, que às vezes muito não sabe, porque a igreja de Campininha foi fechada. Às vezes muito não sabe. A antiga igreja, que era antes abaixo daquela hoje que o pastor Zé Mendonça, que é o nosso primo, está dirigindo. Eu tinha 12 anos de idade, 12 e pouco, não tinha nem 13, dava mais ou menos 12, 6 meses. Eu estava mais ou menos com 6 meses que eu tinha descido as águas. Eu fui batizado aqui no Rio Canastra, bem no fundo da cidade ali. Fui batizado no dia 9 de junho de 57. Fui batizado ali. Então eu estava com 12 anos e meio, mais ou menos, quando
o saudoso pastor João Davi dirigia o trabalho na Campininha. E eu estava sentado lá, no meio da igreja, num culto de oração, e lembro da profecia como hoje. Deus usou o pastor João Davi e disse assim, até estava contando isso para o Gesto. O pastor João Davi usou o pastor João Davi, naquela época era presbítero da igreja, e falou assim, meus servos, por causa da abominação que há neste lugar, a abominação até com o tempo gesto, ela tão desviado que desviou e blasfemava contra o Espírito Santo, e essa geração da época tudo partir para a eternidade sem retornar para a igreja. Eu até contei para o gesto como eles blasfemavam. E Deus disse, então, por causa, nos cultos de oração, eles ficavam em volta da igreja, perturbando a igreja. Aí Deus usou o pastor João Davi na época e disse assim, olha, por causa da abominação que há neste lugar, eu retirarei os meus daqui. E aqueles que tentarem ficar aqui, a minha mão será contra eles. E esse lugar que hoje chama para o meu nome, será transformado em estrebaria de animal. Daí um mês meu pai resolveu ir embora para o norte de Goiás, não teve quem segurasse. Fomos embora. Outros mudaram e outros também mudaram. Outros já tinham abrido o Pau Viola, fui lá para o Pau Viola, na época era uma igreja boa. Outros já tinham ido lá para o Guará, espalhou tudo. E o certo é que o irmão José Jacinto, que era o dono da terra, era tio do meu pai, resolveu ficar, sofreu demais com a mão de Deus. O próprio Montanho Procópio também sofreu algumas consequências, porque ele tentou ficar lá na época, né? Amor à terra que tinha, né? E o certo é, irmão, nós mudamos, 2 anos, eu voltei, falei, vou lá no Zé Mendonça ver, que ele é nosso primo, eu falei, vou lá ver como é que ele está. Saímos do norte e vim. Aí lembrei da profecia. Eu fui passando aquela estrada por dentro aqui, passava na porta da igreja, falei, vou lá ver o que aconteceu. Pastor Dilon, quando eu cheguei lá, eu me arrupiei de ver como a profecia cumpriu literalmente. A igreja, estava contando para o Gerson, a igreja era feita de... Mas colocaram os esteios nos cantos da igreja, colocaram no meio como coluna, e entre o esteio fizeram a construção que era de adobo. O senhor que comprou do Zé Jacinto, a terra lá, derrubou as paredes da igreja, e eu passei lá e tinha derrubado as paredes da igreja. E era onde eu tirava leite, onde o gado dormia, tinha cocheira do gado comer. Eu adentrei lá, atolei no esterco até no meio da canela. A profecia comprou, literalmente cumpriu. Então isso é a razão por que a igreja fechou. Deus ainda é o mesmo, né, irmãos? Deus ainda é Deus. Glórias a Deus. Compensa nós servirmos a Deus. Então, nós somos uma igreja, temos sobre os nossos ombros esse peso, dar prosseguimento a uma história. Glórias a Deus. Deus abençoe, o Espírito de Deus continue falando em cada vida, em cada coração. E um dia o irmão vai voltar para continuar o seu testemunho. Eu digo, ele deu a palavra aqui, mas ele disse que ia, foi ele que falou isso aí, que vai voltar para dar alguns testemunhos. Então é bom a gente ouvir testemunho com conhecimento de causa. Não é aquele testemunho que você vê uma pessoa levantada da cadeira de roda, depois você nunca mais vê ele, e nem sabe onde ele morava e nem onde ele mora. Aqueles que alguém levanta lá, fala que foi curado, você nunca descobre o endereço dele. Nunca sabe, não existe. Não existe. Porque se fosse curado tanta gente que estão curando por aí, já tinha aparecido muita gente curada, não tinha? Então, agora, fatos com conhecimento. A obra de Deus está precisando disso. Fatos reais. Não é essa história inventada e montada, mas fatos. Então é isso que nós precisamos. E precisamos valorizar isso. Vocês sabem por que acontece tanta coisa que não está acontecendo por aí? Você sabe por que é isso? São escândalos. E a Bíblia diz que é necessário que eles aconteçam. Para quê? Para os que são sinceros se manifestam. Então tem um grupo de gente sincero. O diabo pode rodear e fazer bagunça do jeito que ele quiser. Tem um grupo que vai permanecer firme. E eu quero lutar para estar no meio desse grupo. E quem sair desse grupo, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem sair.
Deus ainda continua dando testemunho. Os testemunhos de Deus continuam aí, continuam em evidência, com certeza. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor que trouxe essa palavra nesta noite. E esse momento tão maravilhoso aqui nessa noite. Graças a Deus. Eu quero transmitir os avisos enquanto nós vamos ofertar, né? Dar aquela oferta que normalmente é tirada na terça-feira e ela tem uma finalidade específica aí, que é para ajudar alguém. Graças a Deus. Irmãos, amanhã, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Amanhã, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. Sexta-feira, os grupos familiares aí atuando aí na cidade, com seus trabalhos aí. Vocês observaram que nesse início de ano, as conversões foram poucas, não foram tantas, mas houve. E vamos continuar pregando esta palavra, anunciando esta palavra. E Deus, a obra é de Deus, a salvação é uma obra de Deus. Também tivemos o batismo, batizamos várias pessoas e Deus continua abençoando, continua salvando, libertando. Então vamos continuar. Sexta-feira, os grupos familiares. No sábado teremos casamento, não é? Sábado. Então, sábado nós não temos essa atividade com relação ao casamento, que sempre acontece, e nem tampouco a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical, que já houve um acordo aí para que nós vamos ter uma sequência de algumas lições. Então, sábado, domingo, vamos prosseguir. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, um grande culto na direção das irmãs, o trabalho das irmãs. Todos os dias, às 5 horas, a igreja está aberta para oração. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. Das 3 às 4, a oração missionária. Então, irmãos, nós anunciamos aqui 4 reuniões de oração. Às 5, às 8, às 3 e amanhã, no horário do culto. Está aí, quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. Vou fazer uma apresentação aqui, o cantor Eudes Medeiros, temos uma carta de recomendação do irmão Eudes. Quero pedir a ele que se coloque em pé, ele que é aqui de Itapuranga, né, mas está ali atrás. Vamos receber com bem-vindo, bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, pastor Ortiz, Deus abençoe a irmã, Deus recompense pela participação, pela valiosa cooperação nesta noite. E a igreja, vamos colocar em pé e orar, agradecendo a Deus. Glórias a Deus. Todas as vezes que eu vejo falar em milagres, eu ouço com relação a milagres, eu lembro da nossa construção, irmãos. Eu considero esse trabalho, a nossa construção hoje, um verdadeiro milagre. Eu não vejo eu não tenho outra palavra para me colocar a não ser milagres. Se vocês soubessem o que eu passo, eu tivesse possibilidade de contar, assim, particularmente para alguns irmãos, às vezes o que eu passo, a realidade nossa com relação a esse controle. Eu acho que eu já contei para os irmãos, que não tem muito tempo, eu estava sentado ali lá no Templo Novo, junto com um renomado político, e ele olhando a construção, e eu sabia por que ele estava falando aquilo. Ele olhando a construção e falou assim: pastor, qual que é a próxima etapa cara nessa construção?
Irmão, todas são caras, é grande, é muita coisa, todas são caras. Mas tem algumas caras, né? Qual é a próxima aí? Eu falei, eu sei onde você vai chegar. Pensei, né? Deus me deu uma... Falei, irmão, só tem uma coisa que eu quero falar para o irmão. Que eu não devo nada, nós não devemos nadinha dessa construção. Não tem nenhum cheque pré-datado por aí. Ele não entendeu a mensagem, ficou caladinho também. Acho que ele entendeu muito bem o que eu falei, aí ele ficou calado também. Não quis prosseguir o assunto, não. E eu glorifiquei a Deus por isso. Então, lá não tem, nós não estamos vendendo voto de crente, a troco de vitrô, de vidro, de qualquer coisa, não. Com relação à política, esse tipo de coisa, não. Você continua livre mesmo. Pode ficar tranquilo, estão livres. E eu louvo a Deus por isso. Então, é milagre de Deus. Milagre. Deus continua operando milagres. Pergunto, pastor, mas como é que é isso? Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, o senhor administra assim? Porque na realidade o senhor gasta o que entra, né? Falei, não, entra o que gasta. Porque na realidade, mas não gasta mais do que entra. Mas nunca faltou o que gasta. Não é desse jeito. Não, irmão, caminha junto, compromisso e a operação de Deus caminha junto, paralelos. Não tem problema não, caminha junto, tem caminhado junto. E eu louvo a Deus, estava preocupado demais com esses vidros. Já não estou tão preocupado mais não, já estou assim, bem mais folgado, bem mais tranquilo. Estava preocupado com aquela questão da climatização, já está caminhando, nós estamos caminhando. Então, continue orando para esse Deus continuar realizando milagres. Milagres. Ele realiza na construção, realiza na sua vida, daquele parente seu, de todos nós que estamos aqui. A nossa vida é um milagre, não é verdade? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero te louvar, eu quero te adorar, meu Deus, porque o Senhor continua presente no meio do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, dos teus servos. O Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda opera, meu Deus. Nos ajude a permanecer. Nos ajude a permanecer na posição de recebermos a operação do Senhor, os milagres do Senhor. Pai, abençoe os teus filhos, recompense o teu servo, pastor Herotides, a sua esposa, todos os teus servos que aqui estão pela participação nesta noite. Leve-os em paz nas suas viagens de retorno, viagem para casa. Guarde debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Abençoa os trabalhos da semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.